Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Estamos nesses dias falando sobre como você pode alcançar obstáculos maiores e nosso devocional está com um tom bem evangelístico, mas talvez você fala, puxa, eu queria ouvir uma palavra de esperança, de fé. Eu quero nesses dias também dizer que você deve ser uma pessoa de esperança e de fé para alguém. Assim como Deus está para a igreja, os líderes devem estar para a igreja. Deus vai fazer muitas coisas na vida dos irmãos e na minha vida. Mas por quê? Porque eu sou pastor? Também. Mas ele não se limita a alguém que é pastor. Então quero dizer, você pode ser um canal de Deus para alguém. E se você for um canal de Deus para alguém, você vai ser muito abençoado. Muito abençoado. E nós temos falado sobre esse jovem que era endemoniado. Seu pai foi até o Senhor Jesus pedir que o expulsasse. O Senhor Jesus não estava, porque ele estava no monte com outros 3 discípulos. Então ele pediu os 9 discípulos que expulsassem o demônio. Os 9 não conseguiram. Quando o Senhor desce do monte, o Senhor expulsa. Esse relato está escrito nos evangelhos e nós lemos até então em Mateus 17. Mas hoje eu quero estar lendo em Marcos, capítulo 9, verso 21, para nós termos um outro ângulo dessa questão, que é a pergunta dos discípulos, por que não podemos expulsar, e o Senhor responder por quê. Então, Marcos, capítulo 9, verso 21, diz assim: Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tens compaixão de nós. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Veja, então neste inteirinho o texto já não está mais focado nos discípulos, e sim entre o pai do menino e o próprio Senhor Jesus. E ali então o Senhor vai falar 3 coisas sobre o que é a fé crendo, que é algo muito grande que nós precisamos aprender. Então o pai do menino, ele havia dito para o Senhor, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Mas veja, é quando ele fala assim para o Senhor, se podes fazer alguma coisa, você não fica mal. Tipo assim, ninguém fala assim para o Senhor Jesus. Ninguém tem essa autoridade de falar assim para o Senhor Jesus. Realmente esse pai, ele não estava ali sendo um homem incrédulo que foi obrigado a levar aquele menino por causa de pressões de alguém. E ele não tem fé nenhuma. Não, ele creu, ele levou o filho. A questão é que quando o Senhor não estava e os discípulos não conseguiram expulsar, este pai ficou muito angustiado. Quando o Senhor Jesus vem, ele não vê o Senhor Jesus simplesmente como diferente dos 9 que estavam antes dele. Porque o Senhor Jesus não se vestia de glória. Ele era como um homem comum. Ele nem parecia um fariseu para esse pai ter mais respeito. Ele estava comum. E então ele já está debaixo de angústia, debaixo de dor. E ele então fala isso. Se o senhor pode fazer alguma coisa, se é que o senhor pode, faz, por favor. Eu estou sofrendo. Mas o que é que o senhor fala para ele? Se podes. É como se o senhor estivesse falando para ele assim, ó, ei, esse se podes não está em mim. Esse se pode está em você. Não sou eu. Não se trata de mim. Se trata de você. Eu consigo. Mas e você? E o seu papel? Veja, eu não quero nesse momento ilustrar mais a questão dos discípulos. Eu quero ilustrar agora a questão do pai. Se coloca no lugar deste pai. Quando você tem que lidar com um problema. E você fala, Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa.
Aí o Senhor vai falar o quê? Eu? Poder eu posso. Mas a questão não é eu. A questão é você. E você que está me ouvindo. É com você a pergunta, o que o Senhor Jesus está falando. Então, qual era o grande problema aqui? A falta de fé do pai. Ele já não cria mais. Não há necessidade de perguntar: Senhor, o Senhor consegue me perdoar? É claro que Ele consegue. O Senhor consegue me curar? É claro que Ele consegue. A questão é: você crê no perdão que Ele tem para você? Você crê que Ele já tem cura consumada pela obra da cruz? Então veja, quando o Senhor responde ele, o Senhor fala ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Em outras palavras, eu e você podemos crer na cura. Eu e você podemos crer na libertação. Eu e você podemos crer neste avançar da nossa empresa, avançar do relacionamento, avançar das nossas construções, reformas. Eu e você podemos crer que este ano difícil de 2025 possa ser grandemente abençoado por Deus, porque nós não estamos debaixo de governos, nós estamos debaixo do Senhor. Senhor, se podes me dar um ano abençoado em 2025, Ele vai falar: se podes, tudo é possível ao que crê. Então a questão é: eu é que creio que ainda que este ano, neste país, está passando por turbulências governamentais, o Senhor vai me abençoar. Veja, não está situado no Senhor o se podes, está situado no tudo é possível ao que crê. Ao aqui, essa palavra ao significa qualquer um. Tudo é possível para mim, para você e para qualquer outro crente. Tudo é possível àquele que crê. Eu quero, então, desafiar você a crer. No que você precisa crer hoje? Você precisa crer que o Senhor vai te dar a sua casa própria. Você precisa crer que o Senhor vai salvar o seu filho, sua filha ou um parente seu. Você precisa crer que o Senhor tem cura e a sua cura vai reinar sobre o seu corpo de uma forma miraculosa. No que você precisa crer? O Senhor tem para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Então essa é a oração. Tudo é possível ao que crê. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, ensina-nos a orar. Leva-nos a orar crendo. Leva-nos a ter sabedoria de orações que precisam ser faladas todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. Leva-nos a ter sabedoria de orações que precisam ser declarações intensas, fortes, de uma frase só e não dita mais. Leva-nos a ter sabedoria de orações que precisam ser um orar através da sua palavra. Leva-nos a ter sabedoria de orações e diversidades de orações. Leva-nos a ter sabedoria de quando é para pedir e amém, quando é para bater até abrir, quando é para buscar até achar. Leva-nos a ter sabedoria nesse trabalho de orar, de crer, de buscar e receber. Porque o Senhor é poderoso e no Senhor já está situado o crer, o querer e o efetuar, mas que haja em mim o crer, para que eu receba, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde e você tenha um dia muito abençoado.